Natural de São Paulo, Alberto Pessoa é autor de histórias em quadrinhos como Medo, Primas, Amargo Despertar e livros sobre a linguagem dos quadrinhos e a reconfiguração do personagem Justiceiro, um anti-herói violento do roteirista Garfienes. Ele desenvolve ainda projetos educacionais sobre a literatura de cordel a partir das mídias digitais e a criação de desenhos online. Em 2017, foi premiado em Portugal pela revista H-Alt, pela publicação da história em quadrinhos Mancha Maldita. O nosso entrevistado é também doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem pós-doutorado em Ciências Sociais na área de comunicação visual pela Universidade Federal da Paraíba. O Entre o Café, uma prosa de hoje, recebe Alberto Pessoa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. De onde veio esse desejo de criar histórias em quadrinhos e quais as contribuições que essa atividade proporciona em suas outras áreas de atuação? Bom, história em quadrinhos na minha vida é desde criança. Desde os meus 4, 5 anos de idade eu comecei a desenhar, né, com influência do meu irmão. Tenho um irmão mais velho, 6 anos de diferença. Então, como um irmão caçula, como todo irmão caçula, eu comecei a desenhar, influenciado por ele. E os meus pais começaram a me orientar no sentido de fazer o desenho, dobrar uma folha de papel, colocar alguns quadros. E aí eu comecei a produzir quadrinhos, fazendo. E ao longo da minha vida fui tendo os estímulos necessários, né? Tanto na escola pública, nas bibliotecas, tendo acesso a outros quadrinhos, vendo quadrinistas brasileiros e aí me influenciando, falando, poxa, se ele pode, eu posso também, né? E aí, quando eu entrei na universidade, eu descobri que também poderia ir para a pesquisa. Então, além de produzir quadrinhos, eu pensei em fazer o mestrado. Entrei no mestrado com pesquisa de quadrinhos na educação, aí entra a questão da contribuição, que é uma linguagem, né, múltipla que o aluno pode aprender com discurso verbal e não verbal a fazer uma história, né? Então, por exemplo, a professora pede, né, vamos fazer uma redação sobre as minhas férias. Por que não fazer em quadrinhos? Por que só fazer texto? Então, juntar esses dois, né? Em 2017, você recebeu o prêmio, né, Quadradinho Fantástico pela revista digital H-Alt, que incentiva e divulga, né, gratuitamente publicações, histórias em quadrinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a experiência dessa publicação e do que ela trata. Bom, com o advento das mídias digitais, né, das redes sociais também, hoje a gente publica em toda parte do mundo, né? Então, tanto eu quanto o Alexandre Câmara, que fizemos uma HQ em parceria, né, nós publicamos na revista do Sérgio Santos, a H-Alt, que é portuguesa, e fomos contemplados com o prêmio de melhor HQ no ano. Foi uma experiência muito bacana. O Alexandre, ele não era da área de quadrinhos, ele é um poeta, ele escreve cordéis, e isso é bacana, porque a gente pôde trazer alguém de fora para o universo dos quadrinhos. E de cara, ele fez um trabalho que recebeu uma premiação junto comigo, então isso é muito bacana. O senhor tem essa preocupação, né, de trazer em suas produções problemáticas sociais. Eu queria que o senhor destacasse para a gente, do seu ponto de vista, a arte pode ser uma ferramenta de ação social e de educação? Sem dúvida, né? O que acontece? Muitas vezes, o quadrinho, é importante que se diga, ela é uma mídia que ela é voltada para a criança, para o jovem e para o adolescente na sua concepção. Então, o que ocorre? Muitas vezes, esse público, eles sabem muito mais das experiências internacionais do que, às vezes, do seu próprio quintal. Às vezes, uma criança ela sabe muito mais de um funk do que da cultura dele, de um forró, de um chachado. Então, quando a gente traz essa preocupação social, quando traz ele dentro do cotidiano dele e apresenta algumas questões sociais, ele está refletindo sobre o seu próprio pensar, sobre o seu próprio ser, na hora de produzir. Isso faz com que a gente façamos, né, com que tenhamos pessoas mais críticas e não tão alienadas. O quadrinho ele é um entretenimento, mas mesmo o entretenimento ele pode servir para pensar. A gente pode se divertir, pode ter uma aventura, de repente, muito interessante, mas com alguns aspectos sociais. Um exemplo, talvez aqui em Petrolina a gente não vai imaginar um Homem-Aranha viajando por aqui, pulando, nem nada. Só a gente jogar esse estalo vai fazer com que o aluno pense, o indivíduo pense, nossa, eu poderia criar um personagem que tem a ver
com as nossas características, com as nossas culturas. Na sua opinião, o que é preciso assim para se construir uma boa história em quadrinhos? O brasileiro, ele é por natureza um bom contador de história. Você pode ver que todo mundo, quando é criança, adolescente, conta uma boa piada, conta uma história. Nós não simplesmente chegamos e falamos assim, nossa, chegam assim, né? Ah, peguei o ônibus, cheguei em casa e depois fui para a faculdade. Não, a gente chega, nossa, eu peguei o ônibus estava um calor imenso, eu sentei, aí chegou uma outra pessoa que me imprensou na janela e eu fiquei lá. Esse ato de contar é uma história. Converter isso em imagem é muito simples, porque, por exemplo, no momento agora que eu estou falando tudo isso para você, talvez você tenha criado imagens, e eu também criei, né? Você pode criar histórias com bonequinhos de palitinho, por exemplo. Então, na verdade, o ato de contar histórias em quadrinhos é um hábito, nada mais do que isso. O ato de desenhar também é um hábito, o ato de escrever. E quando você junta esses conectivos, você tem uma ferramenta bastante poderosa. Uma sugestão de estímulo. Você pode, de repente, começar com pequenas histórias em quadrinhos, pequenas ideias do seu cotidiano, do seu dia a dia, e colocar numa rede social. Aí alguém curte lá e comenta, nossa, eu já vivi isso. Então são essas coisas que a gente começa a fazer. O mais importante é não ter medo. Não ter medo de contar histórias, não ter medo de contar histórias com representação de desenho. Mas eu não sei desenhar, o que eu faço? Você pode, por exemplo, pegar imagens na internet. Você pode começar pegando algumas imagens, algumas fotos, colocar, costurar, montar, e aí você começa a entender como é que funciona uma história em quadrinhos. Quem disse que uma história em quadrinhos é só com desenho? É imagem verbal e imagem não verbal. Então você pode fazer múltiplas criações. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de criação, né? Porque é um desafio, assim, você ter essa preocupação da ilustração com a história. Bom, aí é importante dizer, né? Existe o processo lúdico e o processo profissional. O processo profissional aí não tem jeito, realmente você tem que saber desenhar de tudo. Então, por exemplo, quando muitas vezes, na maioria dos casos, como desenhista, eu recebo um roteiro que simplesmente eu nunca desenhei aquilo na minha vida. Pode acontecer da pessoa falar, olha, eu quero que uma Ferrari saia voando em determinada rua e eu tenho que ter uma vista do alto. Como que eu vou desenhar isso? Então, isso é um desafio profissional, tá? Agora, quando nós falamos em termos lúdicos, né, a gente pode pensar como realmente uma construção de redação. A gente pode construir um texto baseado numa ideia que te motive. Então, por exemplo, eu costumo sempre falar para os meus alunos, olha, escreve uma historinha muito curta, um parágrafo. Eu vou dar um exemplo para você. Garoto nerd vai para a faculdade e ele quer encontrar o grande amor da vida dele. E ele encontra numa feira de ciências. Ele estava tão apaixonado olhando para aquela figura que de repente ele não percebeu que uma aranha picou ele. Ao invés de morrer envenenado, ele ganha superpoderes, músculos. E resolve ganhar dinheiro. Porém, com a morte do tio dele, ele descobre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa historinha de um parágrafo é contada desde 1962. Cinema, filme e tudo mais. Então você começa com uma historinha muito simples, com uma motivação muito simples. E a partir disso, se isso te motiva, se isso te toca, com toda certeza vai tocar outras pessoas também. Assim como tudo na vida, tem que ter uma certa disciplina, um certo hábito. Como se, por exemplo, você vai malhar. Tem que malhar regularmente. Então não adianta, né? Então não adianta desenhar só quando quer. Né? Tem gente que fala dessa questão do dom, né? Se é dom, então não preciso treinar nada, desce alguma coisa em mim e eu saio desenhando. E acreditar no que você faz. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar que o trabalho não é bom, mas vai ter muitos outros que vão falar também. Mas acima de tudo, o que você acha? Então, se você acredita, gosta disso, faça. E você vai se sentir muito realizado. Que características são importantes destacar nos trabalhos dos desenhistas? Eu acho que todo desenhista é um excelente observador. Gosta de observar, isso é a primeira coisa, a gente tem que gostar de observar. Então, todo desenhista está aqui tomando um café, ele olha ali para o lado, aquela pessoa ali está segurando a xícara de café de um determinado jeito. Você já sabe que aquela pessoa tem uma boa memória visual, uma boa memória espacial.
Então você tem que gostar de desenhar pessoas, você tem que gostar de desenhar cenários, você tem que gostar de desenhar pessoas que não ficam naquela posição esperando o ônibus. Qual que é essa posição? A pessoa reta, assim com a mão no bolso, simplesmente assim. As pessoas não são assim. Eu, por exemplo, estou movimentando minhas mãos enquanto eu falo. Então o desenhista ele tem que ter esses toques, ele tem que entender que a gente desenha seres humanos, animais, cenários, de repente pensar como é que a gente faz narrativas com isso. Então é um ato de explorar. E acima de tudo, saber interpretar. Então, por exemplo, ele pegar um texto, interpretar esse texto. Como é que eu faço ele da melhor maneira possível? Não é descrever, é interpretar. Então, por exemplo, eu quero desenhar um homem alto, magro, de camisa vinho. Pode ser qualquer um, mas desenhar você, eu tenho que saber interpretar. Né? Então, é isso que o desenhista tem que ter, esses cuidados. Né? E aí é hábito diário. Né? Só uma última coisinha. É muito importante que o desenhista desenhe como escreve. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas têm vergonha da própria letra? Mas várias pessoas não pensam o seguinte, que essa letra é única. É a letra dele. Então ele tem que ter esse carinho, da mesma forma pela letra dele, pelo desenho. Quem é que está falando que essa letra é feia? Quem é que está definindo isso? Qual é o padrão? Então, você tem um desenho que, de repente, é totalmente diferente daquele lá, mas é o seu desenho. Então, né? Exato. Confiar na sua identidade e aplicar e fazer. Obviamente, aprender as estruturas, as técnicas, mas confiar no seu traço. Isso é muito importante. Qual a sua avaliação sobre a produção nacional? O senhor observa mudanças de quando começou a produzir histórias em quadrinhos para os dias de hoje? Olha, a história das histórias em quadrinhos no Brasil é maravilhosa. Eu afirmo para você, por exemplo, nós temos hoje o melhor desenhista de quadrinhos americanos de todos os tempos no Brasil, que é o Mike Deodato. Ele mora no bairro do Bessa, meu vizinho. E eu não estou falando isso porque ele é meu vizinho, eu nem conheço ele, mas ele desenhou todos os títulos que você imaginar de quadrinhos de super-herói. Então nós temos autores riquíssimos. No meu último pós-doc que eu fiz, eu pesquisei sobre a vida de Júlio Shimamoto, que trabalha desde 1951 até os dias de hoje. Ele tem 82 anos e produz mais quadrinhos do que qualquer garoto que eu conheço. Então nós temos uma história riquíssima. Maurício de Souza é um bom exemplo. Né? Então, a única coisa que vai mudando muito são as tecnologias. Então, por exemplo, hoje, se há 10 anos atrás eu fazia histórias em quadrinhos no papel, hoje eu faço em celular. Porque me dá mobilidade, me dá condições de desenhar mais rápido, eu já desenho, já compartilho, já mando e-mail. Então, essas velocidades. Né? O imediatismo. Né? O imediatismo. Exato. Mas o Brasil tem um dos melhores artistas, tem grandes roteiristas, nós somos muito ricos em relação às histórias em quadrinhos. Infelizmente, nós somos muitas vezes, temos algumas competições desleais, que é competir com grandes conglomerados japoneses, americanos, que vão colocar os seus produtos. Né? Mas aí, nesse caso, é algo que foge da nossa alçada. Né? O importante é a gente produzir material de qualidade e, com toda certeza, quem tiver acesso vai ter uma experiência muito boa, muito interessante. Na sua opinião, o que falta ainda para impulsionar mais as produções de histórias em quadrinhos no país? Então, eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ele tem uma necessidade, né, de ler mais, de ter mais acesso a conteúdos. Se você pegar hoje as redes sociais, ou pegar os grandes, né, influencers, né, o que eles são hoje? Eles são uma espécie de companhia. E dificilmente você vai fazer isso com conteúdo, com história em quadrinhos, com cinema. Você não vai passar tempo vendo um filme, você passa um tempo vendo alguém fazendo um react de comida. Né? Então isso é um aspecto massificado. Mas, no caso do quadrinista, o que ele precisa fazer? Confiar no seu trabalho, não só isso, fazer conteúdo, colocar nas redes sociais, fazer financiamentos e expor o seu trabalho. Vou dar um exemplo para você de um ex-aluno meu, que é o Paulo Moreira. Ele começou a fazer isso, foi fazendo pequenas coisas de internet e tudo mais. Hoje,
ele tem um grande público dentro daquilo que ele escolheu. A mesma coisa, outro ex-aluno meu que foi o Gabriel Jardim. Ele foi trabalhando as temáticas afro-brasileiras. Hoje ele tem um nicho de mercado, ele tem um público. O que os dois têm em comum? Quadrinhos de alta qualidade. O que é bom acaba sendo visto. É isso que eu acho que falta. Existe uma carência do público natural, mas o autor de quadrinhos precisa sim continuar a produzir, a acreditar, a expor. E não se preocupar com competições que simplesmente não faz sentido. Da mesma forma que eu nunca vou ser um grande influencer, esse influencer também não vai ser um autor de quadrinhos. São ações diferentes. Tem consumido com mais frequência as histórias em quadrinhos? Eu acho que o público adulto consome as histórias em quadrinhos em outras plataformas. Eu acho que eles consomem em séries e cinema, porque é um consumo muito mais rápido, né, do que você consumir histórias em quadrinhos. Eles consomem, isso é uma tendência natural. Agora, aí vem esse parênteses, é uma tendência natural do quadrinho massificado, americano, oriental e tudo mais. Mas sempre tem aquela pessoa que quer ler algo diferente. Quando ele quer ler algo diferente, aí eu estou aqui. A gente vive, né, os criadores, um pouco daquela magia do cinema novo. Aqueles desbravadores falam, não, vou fazer um cinema realmente brasileiro, vou fazer um cinema com ideias nacionais e tudo mais. Os autores brasileiros, de alguma forma, inconscientemente, pegam um pouco daquilo. Isso é muito importante. Tem muito quadrinista que é frustrado. Eu fiz o Homem-Pombo, por que o Homem-Pombo não é visto e o Batman é? Mas ele se esquece que o Batman tem toda uma mística, tem todo um marketing, tem todo um volume. Batman vende sanduíche. Então, não dá para comparar. Mas se ele pensasse que aquele Homem-Pombo que ele fez é visto pela comunidade que está ao redor dele, ele ia ver que o trabalho dele tem relevância, que é importante e tudo mais. Isso é questões de tamanhos também, né? Existem autores que vão trabalhar de maneira massificada, vai ter autores que vão trabalhar de maneira mais independente. Que mensagem o senhor deixa para as pessoas que pensam em se dedicar na criação das histórias em quadrinhos? Sejam bem-vindos, é um universo maravilhoso. As histórias em quadrinhos ainda é um local que a pessoa pode criar o seu mundo. Ele pode, de uma hora para outra, viajar para outro país, ele pode viajar para outro lugar. Antes de eu vir aqui para Petrolina, eu pesquisei sobre Petrolina. Me veio tantas ideias de histórias em quadrinhos sem eu nunca precisar estar aqui. E agora que eu cheguei aqui, explosão de ideias. Isso só o quadrinho pode fazer. O cinema, o teatro, depende de várias pessoas. O quadrinho depende de uma folha, você dobrar, uma caneta e desenhar. Então, essa que eu dou a mensagem, seja bem-vindo, é um mundo maravilhoso. Eu queria dar uma sugestão, duas sugestões. Uma para os pais, né, que vão começar a colocar as crianças para ler histórias em quadrinhos. Turma da Mônica é um grande aprendizado, vale muito a pena. O trabalho do Maurício de Souza, o trabalho do Ziraldo é muito bacana. Para o adolescente, conhecer autores que fizeram a história em quadrinhos, como Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Eugênio Colonese, todas essas pessoas, na década de 70 e 80, fizeram excelentes HQs e estão na internet. E privilegie os autores jovens que estão nos financiamentos coletivos, né, que é onde a gente consegue publicar. O quadrinista brasileiro não está nas bancas, nem está nas livrarias, mas ele está na internet e se você fuçar vai achar muita coisa boa. Que história em quadrinho, né, você indicaria para as pessoas que não conhecem Alberto Pessoa? Uma obra minha que eu gosto muito é o meu primeiro álbum, por incrível que pareça, que é o Medo em Quadrinhos, mas já aviso para quem for ler. Tem que ter nervos de aço, de terror, né? Isso, que são histórias curtinhas de terror, bem bacanas, com muita coisa do Brasil, né? E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem na internet, no site Marca de Fantasia, que é uma editora paraibana. Obrigado, Alberto. Eu que agradeço. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.